sabem, por motivos pessoais, a Alice Salazar não pôde comparecer aqui hoje, mas está com a gente a Thaís Andrade. A Thaís, que é colunista do blog Noiva da Gabriele Chanas, da RBS, é responsável pelas capas do caderno Dona de Zero Hora e ficou entre os 17 melhores maquiadores do Brasil, né, Thaís, no Desafio da Beleza do GNT. Sim. E, além disso, ela é chapeleira, é isso, Thaís? Também faço chapéus, casquetes, fascinators, essa vida toda de princesa inglesa. Thaís, e como é que é a beleza, então, da Primavera-Verão 2014? Eu acho que esse ano a principal tendência é o que cada um gosta. É uma coisa bem democrática. Eu acho que a moda, em geral, está sendo encarada bem dessa forma. Está tudo bem democrático. São várias tendências. E o que cada um achar que combina consigo, que combina melhor, que vai vestir melhor, o que vai valorizar mais o seu rosto, é o que conta. Então, não precisa ter medo de usar o colorido. Batons, as bocas bem coloridas, muito coral, muita cor bem chamativa. Eu acho que o verão é de cores. Da mesma forma como quem não gosta, olha, Thaís, não me sinto bem usando muita cor. Ok, vamos dentro do esfumadinho marrom, aquela corzinha mais cara de bonita, sem muito impacto de cor. Também vale. Então, eu acho que assim, a moda e a tendência da maquiagem acompanhando a moda está bem democrática. Eu acho que hoje a gente pode dizer que está podendo tudo, né? Antes era muito aquela regra do o olho tudo, boca nada, era obrigatório. Ou se fosse uma boca muito destacada, o olho não tinha nada. E hoje a coisa já está mudando também. Pode usar um olho colorido, ou pode usar um olho bem preto, e pode usar uma boca colorida, uma boca bem vermelha, acompanhando com um olhão pretão. Está tudo bem democrático. Eu acho que cada um tem que ver o que combina com o seu estilo, né? O estilo é que manda. E eu acho que tem uma coisa que tem tudo a ver com o verão e que a mulherada, eu digo por mim, ama, né? Que é aquela cara de bronzeada. E a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, tem que passar filtro solar, porque o sol envelhece, enruga, dá manchas na pele e tal. Mas quem é que não adora aquela cara assim de voltei das férias ontem, né? Sim. Então a maquiagem pode também ajudar nisso, né? Eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem uma diferença grande de tom de pele do corpo em relação ao rosto. Né? Toma bastante sol no corpo e o rosto está sempre muito carregado de protetor solar. Então, o principal é sempre obedecer a cor que está no colo. Então, verão, estou mais bronzeada, vou usar uma base, fazer a minha pele conforme a cor do colo. Claro, se a pessoa está muito vermelha, pegou um sol, está super vermelha, ok, não vamos fazer uma cara camarão, né? Mas dá para fazer uma jogada. Mas, enfim, sempre tentar acompanhar a pele do rosto, acompanhar o colo, que é onde está mais próximo, né? O que a gente precisa deixar mais parecido o tom da pele, né? O colo com o rosto. E o aspecto bronzeado, ele é um pouco perigoso, né? Não dá para... A gente tem que ter sempre um pouco de cuidado, ter muito cuidado quando escolher o tom do pó bronzeador, ter muito cuidado na hora de aplicar ele, para não ficar com aquele famoso bronzeado tijolo, assim, que é ficar com aquela coisa meio alaranjada, meio estranha. Então, sempre tem que ter um cuidado bem grande nisso. Quem é muito branquinha, não adianta querer ficar a globeleza, que não tem como, não vai ficar muito falso, né? Então, melhor ficar uma coisa mais natural, né? Legal. Quem tem dúvida sobre maquiagem, quem quer perguntar alguma coisa para a Thaís, vai pensando, vai guardando as suas dúvidas, porque agora a gente vai para a prática, né, Thaís? Sim. Então a Thaís vai pegar alguém aqui do público para fazer uma maquiagem. Quem se habilita? Quem quer participar? Levanta a mão. Thaís? Olha, acho que ela levantou cedo a mão. Foi já, rapidinho. Eu. Pode ser aqui. Já está maquiada. A gente pode tirar essa maquiagem. Eu vou tirar com um lencinho demaquilante. Então tá, é contigo, Thaís. Tá bom. Bom, a primeira coisa, vou usar um lenço demaquilante. O ideal é sempre
ter o rosto lavado mesmo, né? Lavar o rosto e usar um hidratante. Porque assim, muitas vezes a gente naquela coisa da preguiça, lava o rosto e já bota uma base direto. Isso aí não é bom, porque a base não vai aderir bem na pele, não vai ajudar a fixar. Então, a pele tem que estar sempre muito bem hidratada para poder receber a base e ela não ficar com um aspecto craquelado na pele, ou para ela não sair, inclusive, né? Porque uma pele bem hidratada é o principal fator, assim, para a maquiagem durar mesmo. Então a gente vai tirando bem ela com um lencinho demaquilante. Esse lenço aqui é um lencinho que ele ajuda até a dar uma hidratadinha um pouco maior. Não vai ressecar muito a pele. E depois a gente vai aplicar uma base. Pode puxar o outro. Quem gosta de usar base um tomzinho mais escuro para parecer mais bronzeada, não dá. Tem que ser mais da pele. Se usar uma base mais escura que o tom da pele, pode ficar com um aspecto envelhecido. Então, a base mais escura envelhece um pouco. Da mesma forma como a base muito clara também vai ficar estranho porque dá aquele efeito fantasminha. Então, o ideal é sempre que a base seja bem no tom da sua pele, de preferência no mesmo tom do colo, né? Dessa região do corpo. Eu gosto muito de experimentar as bases. Quando eu vou comprar uma base, o lugar onde eu testo a cor da base é o rosto, porque às vezes o rosto está muito claro e o resto do corpo está mais escuro. Então, o lugar onde eu sempre testo a base é no peito. Chega na loja de cosmético, na loja de maquiagem e abre a blusa e vai no peito. Eu vou escolher aqui uma base que seja no tom da pele dela. Como é que é teu nome? Desculpa. Maria Laura. Maria Laura. Que lindo. Então, deixa eu tirar aqui o meu arsenal todo. E vamos procurar uma base aqui. Eu gosto muito de usar bases de longa duração, tá? E às vezes, pode ser que o tom não feche bem com o que a gente precisa. Então, dá para dar uma misturadinha. Eu gosto sempre de ter uma sombra bem clara e uma sombra um pouquinho mais escura, pelo fato de que existe aquela coisa da gente ficar muito bronzeada no verão e ficar bronzeadinho palmito no inverno. Então, usa sempre a cor mais clarinha no inverno e vai mesclando ela até chegar na mais escurinha do verão. E sempre a gente pode fazer essas misturinhas assim na mão, aplica na pele, fica perfeito. Então, eu vou misturar um pouquinho só da base mais escura com essa base mais clara, porque ela é bem clarinha. E antes, eu vou usar um primer, que ajuda a dar uma fixada, assim. Eu vou dizer que o primer, para quem usa no dia a dia, a maquiagem, o primer ajuda a fixar, mas ele não é, assim, não é fundamental. Vai depender muito da base que a gente usa. Se a base é uma base de longa duração mesmo, aquela base assim, ó, de ir pra guerra, que eu digo sempre que a base de guerra é aquela que dura um dia inteiro sem precisar retocar. Se é uma base assim, não tem tanta necessidade do primer. Mas se não, o primer é sempre bom, principalmente nessa região da zona T, onde eu tô aplicando na Maria Laura. Vou aplicar um pouquinho mais. Primer, às vezes, também dá uma alisadinha na pele, deixa a pele mais lisa e mais, como é que eu vou dizer assim, ela fica mais receptiva para a base, né? Vai deixar a base deslizar melhor e entrar na pele. Então, eu vou pegar a base mais escurinha, um tom médio, só um pumpzinho. Eu adoro essa base, que é da Dior, a base Dior Skin Forever. Eu acho que ela dura uma vida na pele, ela dura muito, muito tempo. Então, é uma aposta boa. Ela é uma base que ela não é muito barata, mas super vale a pena. Principalmente para festas, para eventos assim no verão, ela segura super bem, não transfere e não sai. Pro dia a dia, talvez ela seja uma base meio... Às vezes é meio cara, né?
Mas dá para guardar ela assim num cantinho do banheiro, especialmente para os dias de festa. Eu vou aplicar a base nela com um pincel. Eu costumo usar, não sei se vocês conseguem enxergar todas aqui, esse tipo de pincel é o pincel mais chatinho em cima, ele é bem gordinho, assim, de pelo bem fechado, que é um kabuki, a gente chama de flat kabuki. Para mim, esse é o pincel mais perfeito que existe para aplicar a base. Ele dá um efeito bem como se fosse airbrush, assim, como se fosse aquelas, né, a maquiagem de pistola, aquela que fica muito perfeita. Ela fica super bem, ela empurra bem a base para dentro da pele, deixa um acabamento impecável. Quem gosta de aplicar a base com a mão ou com outro tipo de pincel, vai firme. É uma coisa que, assim, é bem de cada um, como cada um se sente melhor. Até porque o uso do pincel, ele exige que a gente tenha sempre um cuidado extra com a higiene dele, né? Não dá para deixar pincel sujo de base muito tempo na bancada, em casa, porque é um campo favorável, super favorável para as bactérias, elas adoram. Então, a gente tem que sempre manter os pincéis limpos. E a mão é aquela coisa, lavou, tá nova, usa de novo, né? Então, quem prefere usar a mão para aplicar uma base, também pode usar a mão, conforme achar melhor, já que vai se sentir melhor. Então, a aplicação da base já está quase finalizada. Ah, ok. Como é que tu quer posicionar ela? Mais para cá. Ok. Então, eu costumo passar bastante a base também na região dos olhos. Ela vai ajudar a dar um fundo perfeito para depois poder aplicar a sombra e tudo mais que vai vir aqui. A base boa é aquela base que ela fica com um aspecto super natural e mesmo que ela não cubra toda a pele, todas as imperfeições numa primeira aplicação, ela vai secar e depois tu pode passar mais uma camada e mais uma camada e mais uma camada sem ela parecer artificial. Porque uma coisa que é muito importante, é preferível que a gente cubra parte das imperfeições da pele e fique com um aspecto natural do que cobrir tudo, qualquer manchinha, qualquer coisinha que tenha na pele e ficar com aquela pele assim, gritando que tá assim com uma camada de 3 dedos de base nela. Então, quanto mais natural, melhor. Se não der para esconder tudo, não der para esconder 100% dos probleminhas que a gente sempre tem na pele, enfim, o resto da maquiagem, um olho bem feito, um olho bonito, uma boca marcante, vai desviar a atenção de uma coisinha mínima que tenha na pele. É importante a preparação da pele? Vamos dizer que na maquiagem, eu acho que 90% do resultado da maquiagem é a pele. O olho, todo mundo, mas o olho, eu queria aprender a fazer o olho. O olho é importante, é legal, é bom saber. Mas não adianta fazer um olho lindo e não saber cobrir bem ou deixar a pele de acordo com o resto do corpo. Então, muito importante é a preparação da pele, tá? Principalmente com uma base que seja de aspecto bem natural. Ó. Agora a gente vai para a parte do corretivo, para corrigir algumas imperfeições, algumas olheiras. Eu tenho aqui, em algum lugar, um corretivo que é da cor salmão. Nela eu não vou precisar usar hoje, ela não tem olheiras muito profundas. Mas a cor salmão na olheira é muito importante, ele resolve muito bem, porque o salmão ele anula o tom azulado da olheira. Então, geralmente, a olheira não chega a ser roxa. Só quem é muito branquinha, que tu vê que tem mesmo uma olheira muito roxa, mas geralmente ela é mais azulada do que arroxeada. Então, o corretivo salmão vai funcionar muito melhor e vai anular aquele tom azulado da olheira e depois a gente só coloca um outro corretivo num tom da pele mesmo e pronto, ele já faz todo o serviço. Então, eu vou usar primeiro na pele dela um corretivo que é no tom da pele dela, mais ou menos. Não é muito mais claro. Outra coisa muito importante, quanto mais escura é a olheira, o corretivo também tem que ser, não digo mais escuro, mas ele não pode ser claro.
Olheira que é muito preta, que é muito escura, se a gente coloca um corretivo muito claro nela com a esperança de que vai apagar, não vai. Vai ficar com uma olheira cinza, porque o branco com o preto dá cinza. Então a gente não pode tentar disfarçar uma olheira muito, muito escura com um corretivo muito branco, muito claro, um bege muito claro. Tem que ir num tom médio primeiro, num tom castanho e ir clareando a olheira gradualmente. Assim que ela vai parecer mais natural, não vai ficar com aquela coisa assim, de aquele panda invertido, assim, com aquela coisa branca embaixo do olho. Agora, um pouquinho só do amarelo, mas muito pouquinho do corretivo claro, assim, com um pouquinho de pigmento amarelo, só para dar uma iluminada. E é muito de leve, eu mal encosto o pincel no corretivo para aplicar na pele. Outra coisa importante, o uso de pincel para aplicar o corretivo. Não é uma coisa extremamente necessária usar o pincel. É bom? É, porque ele dá uma esfumadinha. Mas o uso do dedo também é muito bom, porque o dedo, ele aquece o produto e ele faz com que às vezes entre melhor até na pele. O produto vai conversar um pouquinho melhor com a pele. Então, aplicar com o dedo, batidinhas embaixo dos olhos, com esse dedo anelar, funciona muito bem, é super bom, não precisa necessariamente ter um pincel. Agora eu vou aplicar um pó no rosto dela, um pozinho bem de leve. Se eu achar ele por aqui, vamos ver aqui. Esse aqui eu vou usar, é um pó translúcido, tá? Ele é branco. Só que ele em contato com a pele, ele perde a cor. Ele deixa para qualquer tom de pele, ele é ideal, porque ele não acrescenta cor nenhuma. Então, eu vou usar um pouco desse pó, só para tirar o excesso de brilho, embora essa base já tenha deixado a pele bem matificada, mas é só para fazer vamos dizer assim, preparar ela para a gente poder depois esfumar contorno, esfumar blush e iluminador. Tá? Esse pó tem que ser aplicado em quantidade pequena, porque senão ele fica acumulado e ele aparece. Tem que ser aplicado com cuidado. E eu gosto muito de usar ele com batidinhas, empurrando o pó para dentro da pele. De uma forma bem natural, uma leve camada. Porque o pó, principalmente quem tem mais pelinhos no rosto, todo mundo tem pelo no rosto. Mas tem algumas pessoas que têm um pouco mais, fecha um pouco o olho. Algumas pessoas têm um pouco mais, outras têm menos. Mas o pó em excesso, ele grita na pele, porque ele acumula nos pelos do rosto e fica muito artificial, fica muito feio. Então, tem que sempre tomar esse cuidado. O pó tem que ser muito fininho, ele tem que ter uma textura muito fina e ele tem que ser usado em pouca quantidade, só para matificar o rosto. Agora a gente vai para a melhor parte, né, que é o olho. Deixa eu pegar alguns pincéis aqui. Que cor de olho, como é que tu gosta de fazer? Um pretão? Bem festa? Um colorido? Um preto não tão preto? Esfumadinho com marrom? Isso? Então tá. Então nós vamos preparar agora a Maria Laura. Eu vou passar com um pincel macio, um pincelzinho de cerdas macias. Eu vou usar uma cor clara, não é branco, tem que ser um begezinho. O branco, ele dá uma coisa muito artificial, muito falsa na maquiagem. Então, eu tento evitar ao máximo usar o branco. Eu uso uma cor bem clara, mas jamais o branco. Então, a gente vai usar aqui, logo abaixo das sobrancelhas, para dar uma iluminada e para preparar a pele para a gente esfumar o marrom. Eu vou usar esse tonzinho bem claro aqui, com um pouquinho de cintilância. Ele não tem muito brilho, ele é pouca coisa cintilante, tá? Então, a gente aplica ele aqui. Como a Maria Laura quer um olho preto, mas não tão preto, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o fundo marrom nesse olho. Para isso, eu vou usar uma sombrinha marrom, um marrom bem camurça. Eu vou usar ele, eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, que ele não vai fazer o preto ficar muito, muito intenso. Se eu quisesse
um preto super intenso na pálpebra, usa um primer e vai direto com a sombra preta. Aqui no côncavo a gente esfuma um pouquinho com essa sombra marrom, sobe ela até um pouquinho acima do côncavo, que é para criar a sensação de profundidade no olho. E faz esse marronzinho que vai... O marrom, gente, é muito, muito importante na maquiagem. Principalmente se vai fazer um olho preto, se vai fazer um olho bem colorido. É ele que vai dar a suavidade do colorido ou do preto até o tom da pele. É ele que vai fazer isso, é o uso do marrom. Tá? Então, mesmo se... aqui hoje vamos usar o preto. Se fosse usar um amarelo, um laranja, um rosa, pink, esse marrom no côncavo, ele é essencial para fazer a cor, a transferência da cor, né, com suavidade do colorido até a pele. Então ele é bem importante, o marronzinho nosso de cada dia sempre é bom. E eu sempre indico um tom de marrom assim bem camurça, assim, um tonzinho bem neutro de marrom, que não vai comprometer maquiagem nenhuma. Tá, então, ó, ela já tá com marrom na pálpebra. Agora a gente vai já esfumar o preto. O olho dela já é um olho bem grande, é um olho bem expressivo, então vai ficar super de acordo. Tá, no caso, o preto, eu venho com ele agora, com um pincel bem gordinho, bem fofinho. O olho dela permite isso, tá? Quem tem olho bem pequenininho, pode usar um pincel dessa mesma forma. O pincel fofinho, gordinho, só que menor. Quanto menor o olho, menor vai ser o pincel. Não adianta eu pegar um pincel assim grande e querer botar em alguém que tem um olho bem pequenininho. Eu vou botar aquele pincel ali e pronto. Manchou de preto, acabou com o olho da pessoa. Então, vai com um pincel mais gordinho, só que menor quem tem o olho pequenininho, tá? Outra coisa super importante, pega a sombra preta ou qualquer sombra escura, põe na sombra e sempre, 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 isso é uma coisa que tem que virar mania, bater o pincel sempre e tirar o excesso da sombra. Isso vai fazer com que vocês possam trabalhar sempre o olho e nunca vai cair excesso de sombra nessa região abaixo dos olhos e não vai ficar com tudo manchado. Tá? É tirar esse excesso e ter paciência para ir construindo a cor. Então a gente vai acrescentando o preto aos poucos. Não adianta querer se afobar e colocar o pretão logo de cara, já direto do estojo de sombra para o olho, que vai cair mais sombra embaixo do olho do que na pálpebra. Então, ó, a gente bota o preto e dá aquela esfumadinha. Trabalhar bastante nessa parte de cima, onde vai ser o esfumadinho no preto, sempre trabalhar com um pincel só sujinho. A gente descarrega a maior parte da sombra na pálpebra mesmo, onde vai ficar mais preto, e depois sobe só com o pincel sujinho. Ó, ele já dá um super efeito. Esse aqui é um preto bem fosco. Quem gosta de brilho também pode colocar algum brilho em cima, uma base, uma sombra mais cintilante e fazer um outro efeito. Eu acho o preto fosco, eu acho chique. Eu acho uma coisa assim, tá sempre elegante, é um preto que vai sair de moda. É como o vestido, o pretinho básico, esse que a gente vai usar. A sombra preta fosca nunca compromete. Um olho preto esfumado, sem brilho. Quem já tem mais idade, ou quem já tem mais ruguinhas na pálpebra, sempre fuja do brilho. Brilho, sombra muito brilhosa, muito cintilante, não combina com ruguinhas, porque ela vai mostrar até aquela ruga que tu vai ter daqui a 10 anos. Sempre vai destacar. Então, a gente começa a fugir do brilho conforme vai chegando a idade ou as ruguinhas na pálpebra. Tá, então, ó, a gente já está esfumando bem esse preto, sempre respeitando aquele limite ali que tem o marronzinho. Tá? E eu vou dar uma puxadinha assim, porque o olho dela tem uma coisinha assim, um olho um pouco mais puxadinho, vai ficar lindo.
Outra coisa, quem não tem muita habilidade em trabalhar com o pincel dessa forma, o mais importante, pega o pincel mais pertinho das cerdas, apoia a mão sempre, o dedo mindinho apoia logo abaixo do olho, apoia na bochecha, e aí vem e aplica a sombra. Porque quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente nunca escreve com a caneta assim, né? A gente apoia a mão no caderno, apoia a mão no livro e escreve. Para aplicar a maquiagem é a mesma coisa. A gente sempre tem que apoiar a mão para ter aquela coisa do detalhe, de poder chegar num cantinho onde se a gente maquia assim, não vai chegar. Tá? Só quem já tem mais prática, já domina mais o pincel, aí já consegue limitar bem o... Tá? Olha para mim. Então, o preto em cima já está colocado. Agora a gente vai fazer um traço embaixo, que eu também acho que é um assunto bem delicado, o uso do preto na parte de baixo do olho, na pálpebra inferior. Eu costumo sempre usar um pincel cerdas macias, mais curtinhas, tá? Para aplicar essa sombra na parte de baixo. Só que uma coisa muito importante é jamais vir com uma sombra preta do canto externo até o canto interno do olho. Isso aqui faz o olho pesar muito, ele bota o olho para baixo. Então, sempre usar sombra preta, eu prefiro 1000 vezes usar uma sombra preta do que o lápis. O lápis pode escorrer, pode manchar, a sombra preta nunca vai acontecer isso. Então, com uma sombra preta na pontinha do pincel, tira o excesso e vem do canto externo até o meio do olho. Aqui, ó, e vai fazendo ela morrer bem fininha, até metade do olho. Essa técnica, esse jeitinho de usar o preto aqui embaixo, é o que vai fazer qualquer olho levantar. Quem tem olho caidinho nos cantinhos, levanta qualquer olho. Então, o preto indo até o canto interno é sempre perigoso, sempre. Seja qualquer formato de olho, ele sempre vai ser bem perigoso, tem aquela coisa de pesar mais o olhar, tá? Então, a gente ilumina o canto interno e deixa o preto só nos cantos externos. Aqui, eu venho, ó, bem no cantinho externo e vou até o meio só. Essa aqui é o pretinho da juventude, levantando o olho sempre. Que lindo que fica super expressivo. Tá? Então, agora a gente vai iluminar os olhos dela. Quem tem olho muito rasinho, pode pular essa etapa, tá? Quem tem olho mais fundo, isso aqui é o pulo do gato, é maravilhoso. Pega uma sombra bem clarinha, pega uma pontinha do pincel macio e vem bem nesse cantinho aqui, ó, de dentro do olho e dá uma esfumadinha. Ó. Bem clarinho no canto interno. E se quiser, ainda pode colocar um pouquinho aqui embaixo. Olha para cima. Logo abaixo aqui, nesse cantinho interno dos cílios, onde o preto não veio. Esse é um truque bom. Quem tem ruguinhas nessa parte de baixo do olho, também pula essa parte, tá? Pode colocar uma sombra clarinha, mas ela tem que ser uma sombra clarinha sem brilho. Tá? Com brilho a gente deixa para quem não tem pelezinhas sobrando. Agora a gente pode usar ou um lápis ou uma caneta delineadora no olho com preto. Eu vou usar o lápis, que o lápis é mais prático, principalmente agora, porque se eu for usar um delineador, eu vou ter que me concentrar demais, eu vou ter que parar de falar e aí a gente vai ficar num silêncio meio mortal. Então a gente vai no lápis. Fecha o olho. Ó, o lápis, ele vem bem despretensioso e bem na raiz dos cílios. O bom de passar o lápis assim, quando a gente está fazendo um olho preto, é que o pretão tá ali, né? Então, o lápis não vai fazer muita diferença. É só não passar ele com muita força. Bem devagarinho, bem de leve e aplica ele só para escurecer bem essa
essa parte onde nasce os cílios, que não pode ficar branquinho. Um lápis bem apontadinho sempre resolve o problema. Outra dica que funciona super bem: quem tem medo de usar lápis ou de usar o delineador, vai na sombra preta com um pincelzinho chanfrado, umedece a ponta do pincel, sombrinha preta e passa. É igual o delineador. Vai ficar lindo e não vai ficar aquela coisa de dar medo, assim, de passar o delineador e daqui a pouco, quando tu vê, parece aquele eletrocardiograma, assim, no olho, né? Fica aquelas ondinhas. Então, vai na sombra, vai tranquila, que vai dar um resultado super bom, tá? Então, agora, eu só vou esfumar um cantinho do olho dela. Eu vou procurar aqui um pincel de pontinha. Vou pegar ele aqui embaixo. Aqui. Eu vou só fazer uma esfumadinha nesse cantinho externo onde eu passei o lápis. Ó. Pra não ficar nenhum resquício de branquinho, de qualquer tom mais clarinho ou de marrom aqui embaixo. Tá, gente, agora a gente faz um lápis preto ou um lápis bege. Eu quero mostrar pra vocês que o lápis bege deixa a maquiagem com cara elegante. Eu gosto muito de usar lápis bege na linha d'água, porque ele dá uma cara de maquiagem limpa, de maquiagem fresh, aquela coisa assim mais fresca, sabe? De comercial, assim. Então, eu gosto muito desse detalhe do lapisinho bege aqui. Ele abre bem o olhar. Quem tem olho pequenininho vai amar usar um lápis bege, porque ele dá uns milímetros a mais no tamanho do olho. Então, isso aqui dá uma super diferença. O lápis preto sempre vai diminuir o tamanho do olho, tá? Sempre. Não tem exceção a essa regra, tá? E aí agora a gente vai para a máscara de cílios. Eu vou só passar um pincel de corretivo só aqui embaixo, que é para suavizar alguma marquinha do corretivo que tenha ficado aqui ainda. Porque quando a gente aplica o corretivo, o tempo de fazer o olho, de terminar a maquiagem, é o tempo que ele precisa para escorrer em alguma dobrinha abaixo do olho. Então aí é que a gente vai vir antes de finalizar a maquiagem e vai só dar essa, vamos dizer, uma esfumadinha nas dobrinhas debaixo do olho. E alguns retoques finais e pronto. Tá? Máscara para cílios, sempre eu uso máscara de volume, muito volume. E eu gosto de puxar sempre um pouquinho mais a pálpebra para cima, olha para baixo. E o movimento para aplicar os cílios é, coloca os cílios lá na raiz, a máscara, essa escovinha, lá na raiz do cílio, dá uma mexidinha nela para entrar os fios lá dentro da cerda e puxa. Vai lá, mas é lá na raiz, ó. É isso aqui que vai fazer com que o cílio levante. Mesmo quem tem aquele cílio assim, ó, que, meu Deus do céu, só funciona com Curvex para levantar o negócio. Não, se tu vem com a máscara de cílios lá na raiz e puxa, ele vai levantar. E quem tem o cílio mais retinho, aquele cílio que não curva por nada, aplica a máscara e dá sempre uma empurradinha nela. Aplica ela e antes de chegar na ponta do cílio, dá uma empurradinha e segura um pouquinho. Que aí ele vai dar um tempo de dar uma secadinha, de dar uma curvadinha bem de leve nos cílios. Isso para quem não quiser usar Curvex, tá? Porque eu já vi gente cometer, assim, atrocidades com Curvex, de perder todos os cílios numa guilhotinada só. Então tem que prestar bastante atenção. Aqui, ó. Ela já tem um cílio postiço ali, né? Praticamente. Já tem uns super cílios. Já favorece bastante. Mas quem não tem, é só ter bastante paciência e passar várias camadas de máscara que vai funcionar. Aí, eu já estou passando aqui a máscara nela e eu já vejo que sempre acontece um probleminha de sempre a gente passar a máscara e virar o cílio e pegar a pontinha dele lá na sombra que a gente já aplicou, né? Aí, tipo assim, apliquei a sombra ali, fiz um baita de um negócio, passei um trabalho
daqueles para fazer aquele olho. E aí quando eu vou passar a máscara, ela vira lá e pá, fica aquele pontinho preto ali. Isso aí a gente resolve muito fácil. Então vou mostrar para vocês. Aqui, ó, terminamos de passar a máscara, certo? Olha para cima. Passar aqui embaixo um pouquinho. Então, é o seguinte, se borrou lá em cima, puxa vida, borrei lá em cima a máscara, o que eu faço? Duas alternativas. Uma é pegar o pincel que tu usou a cor da sombra naquele lugarzinho, tá? E a outra é usar essa escovinha de pentear sobrancelhas, tá? O que a gente vai fazer? Por exemplo, pegou e manchou ali no preto. Vem com esse pincelzinho preto e dá uma chegadinha com a sombra ali, ó. Pronto, saiu a mancha. Ou com a esponjinha, se aplicou com esponjinha, a sombra vai com a esponjinha sujinha só. Não precisa carregar mais de sombra. Só com ela sujinha. Passa bem em cima daquele piquezinho ali, com a sombra naquela cor e deu, foi embora. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, saiu a manchinha. E agora ali, ó, ficou uma manchinha bem naquela parte clarinha do olho. A gente espera secar, pega essa escovinha aqui de pentear a sobrancelha e só passa em cima. Saiu. Secou a máscara, tem que deixar secar, não me faz com o negócio molhado, senão vai fazer uma borraçada. Deixa secar a máscara ali, onde ficou manchado, segura a onda. Quando ela estiver sequinha, pega essa escovinha aqui e passa onde tá. Sai na hora, cuidadinho nisso aqui. Bem fácil, bem tranquilo. Não precisa entrar em pânico 5 minutos antes da festa. Tá? Agora a gente vai nas sobrancelhas, que também é super importante. Eu vou dizer pra vocês que assim, ó, não existe maquiagem que fique bonita, qualquer que seja, qualquer cor. Não existe maquiagem que fique bonita sem a gente prestar atenção na sobrancelha. Não existe coisa mais feia do que uma sobrancelha cheia de base, cheia de pó, cheia de corretivo ou restos de sombra. Então a gente limpa a sobrancelha sempre. Se tu já tem uma sobrancelha super cheinha e bem contornada que não precisa passar nenhum duo de sombras, essas sombrinhas assim, esses preenchedores, né, de sobrancelha, ok, mas pelo menos tem que limpar ela, tá? Então, limpou, tiramos o excesso, o cotonete fica bem sujo. E agora, eu gosto de vir com uma sombra, como ela é loira e a clarinha, eu vou vir com uma sombrinha assim, ó, é um duo para sobrancelhas num tom mais claro, tá? Não me faz ela muito escura porque vai ficar estranho. Então, vai num tom clarinho, no caso dela. E a gente só preenche. Eu sempre começo no meio da sobrancelha e venho pro início, para não ficar marcado aqui no início da sobrancelha aquela coisa assim, tipo, vem com o pincel e tá, já fica aquele choque assim, daquela coisa muito forte de sombra ali. Então a gente começa lá no meio e vem vindo, lá no meio da sobrancelha e vem vindo pro canto interno. E depois faz o mesmo movimento, do meio pro fim. Com um pincelzinho chanfrado e uma sombrinha no tom do pelo da sobrancelha. Jamais nessa vida usem lápis preto, lápis de olho. A textura do lápis de olho é muito diferente da textura de um lápis de sobrancelha. Então não se usa lápis de olho na sobrancelha. E o tal do lápis HB, que todo mundo diz que... Alguém sempre já ouviu falar no tal do lápis HB, aquele lápis de escrever que bota na sobrancelha e fica perfeito. Não se usa de jeito nenhum. Lápis HB, ele tem carbono, acho que é o nome do produto químico, que é super tóxico para a pele. Tá? Então, assim, o negócio não é feito para usar na pele. De jeito nenhum. Então, com tanta opção de lápis de sobrancelha, de sombras e tudo mais que o mercado da beleza oferece, gente, jamais, jamais, jamais usem. A Faber-Castell não recomenda isso. Ele não serve para usar nas sobrancelhas.
Tá? Então, pronto. Sobrancelha preenchida, o olho bem preto, esse olho maquiado bem preto, ele fica muito bonito com a sobrancelha bem delineada, bem marcada. Eu acho que dá uma moldura super bonita no rosto, tá? E aí, o olho tá pronto. Agora a gente vai pro contorno do rosto, que é tão importante quanto o olho. Eu vou procurar aqui um contorno. Quem não achar, mas eu não sei qual é, o que eu vou usar para fazer contorno no meu rosto? Pode usar um pó compacto, que seja um tom ou dois mais escuro que o tom da sua pele. Jamais ter brilho. Esse pó que a gente vai fazer o contorno do rosto, nunca na vida ele pode ter brilho, ele tem que ser sempre bem fosco. Porque o que tem brilho vai fazer ressaltar e o que a gente quer, afinar. Então, não combina uma coisa com a outra. Eu vou usar ele nesse sentido, faço um traço imaginário com o pincel do canto da orelha até o canto da boca, né? A parte de cima da orelha até o canto da boca. Vai ficar bem aqui, ó, entre esses dois ossinhos aqui, a mandíbula e o maxilar, tá? E aqui a gente vai fazer um traço dessa forma, só na lateral do rosto. Jamais faça. Ele tem que vir só na lateral. E aí, sem carregar o pincel, sem botar mais nada de cor no pincel, a gente vem e esfuma como se fosse um triângulo. E faz um contorno, tá? Ó. Ele fica leve, fica suave, não pode ser muito marcado, muito forte, tá? Vira pra lá um pouquinho. Isso, ó. Aqui, a gente vem e faz o traço. E depois faz esse triângulo, tá? Para quem tem o rosto muito magrinho, já tem essa parte aqui, já fica muito para dentro, não quer dizer que não deva usar, mas é só fazer um pouquinho mais leve, não pega muito com a mão aqui. Então isso aqui é usado quando a gente tem sempre um volume nessa lateral do rosto que a gente quer criar. Se ficou muito pegado aqui, deixa eu primeiro ver se precisa de mais algum contorno. Ó, tira o excesso agora, só o pincel sujinho, a gente vem e dá uma afinadinha no nariz. Mas é muito, muito leve para não ficar com aquele risco preto aqui do lado, tá? Tem que ser bem espumadinho. Ó. É só o pincel sujinho de contorno. Isso aqui vai afinar o nariz. E pode fazer um contorno no cabelo para não ficar tão claro. Testa maior, pode dar uma suavizada no contorno aqui também, tá? E a papadinha. Quem tiver papadinha é só fazer um contorno aqui embaixo, bem aqui embaixo, que vai dar aquela disfarçada. Mas não deixa a linha preta. Esfuma bem, porque a linha preta essa fica forte. Então, se ficou muito pegado, tanto o blush, como o contorno, como o iluminador, vem com o pincel só sujinho com o pó e dá uma esfumadinha que está resolvido. Agora eu vou usar blush e iluminador. Quanta coisa nessa cara, né? Tá, mas é tudo pouquinho, então não vai ficar tanto, não vai ficar muito forte. Ó, a gente dá essa esfumadinha com o pincel sujo de pó, que é só para suavizar o traço. Aí não fica nada manchado. Toda vez que pegar muito forte com a mão, vem com esse pincelzinho sujinho do pó e faz isso. Não vem com a mão assim, ó. Ficou muito forte o blush. E aí vem com a mão e tenta suavizar assim. A tua mão é úmida, a mão é quente. Tu vai ficar com a marca dos 3 dedos, assim, ó, no blush, assim. Fica um terror. Então vai com o pincelzinho só sujinho no pó, que a coisa vai ficar mais tranquila. Ó, vou usar um blush. Esse blush aqui é um blush da Panvel, da linha Isabela Capeto, que eu acho muito a cara do verão. Ele tem umas partículas iluminadoras, então ele dá aquele arzinho de bochechinha assim... Ai, não sei, eu digo que é uma coisa de bochecha feliz, sabe? Bochecha saudável, assim. Então, dá aquela iluminadinha, eu acho muito, muito bonito. Tira o excesso também. E agora, dá um sorriso pra mim.
Esse aqui, ó, é o ponto onde a gente vai começar o blush. Bem aqui em cima, nunca aqui embaixo, aqui em cima. E vem e batidinhas vai indo pra fora do rosto, ó. Aí, quando ela não estiver sorrindo, o blush não vai parar aqui embaixo. Continua, tá? Ó, bem aqui em cima com o pincel nessa posição. Não é aqui, não é assim que fica o pincel, ele fica assim. Tá, gente, ó. Ai, fica com cara de saudável, né? Primeiro a gente faz uma coisa bem caveira, com aquele contorno bem pegado, aí depois a gente bota uma saúdezinha, né? Porque ninguém é de ferro. Tá? Agora o iluminador. O iluminador, ele vai ajudar a ressaltar o contorno. A gente vai iluminar uma parte e vai estar escurecendo outra. Vai parecer que o rosto é mais fino, mais contornado, né? O mais fino é sempre bom, né? Sempre muito bom. Pode estar com 10 quilos a menos, tá magra, mas sempre tem que estar com o rosto fino, né? Afina, sempre. Então, a gente vai usar o iluminador para ajudar a dar esse destaque no olho e ajudar a compensar mais e aprofundar mais esse contorno no rosto. Eu vou usar nela um iluminador bem metálico, assim, ele é bem pegado. Mas pode ser um iluminador mais light, ser uma coisa mais tranquila também, tá? Não precisa ser muito forte. Até porque no dia a dia a gente não quer. Esse aqui é uma coisa mais assim, vou pra noite. Super brilhoso. Dá pra usar uma sombra? Claro que dá. Pega uma sombra meio begezinha, meio douradinha, assim, com um pouquinho de cintilância e se joga. Quem tem pezinhos de galinha? Muita coisa? Não precisa. Abre mão do iluminador, porque senão ele vai destacar demais. Vai aparecer mais ainda as ruguinhas. Então o iluminador é para quem tem a pele aqui do lado do olho mais lisinha. Tem ruguinha, não adianta. O que pode fazer, quem tem mais ruguinhas na lateral aqui do olho, pezinho de galinha, em vez de usar um iluminador cintilante, pode usar um corretivo mais claro. Usa quando estiver preparando a pele com a base, vem um corretivo mais clarinho e bota nos cantinhos externos. Vai iluminar, vai dar aquela coisa, aquela clareada, sem ter o brilho e sem fazer a ruguinha gritar, né? Uma outra dica que eu adoro do iluminador é aplicar com o dedo, bem de leve, nessa partezinha do lábio aqui, ó. A gente chama que é o arco do cupido. Bem pouquinho, só uma coisinha de nada, só nesse contorninho do lábio em cima. Ele deixa a boca, sabe? Tipo assim, bem beijável. Aí ela dá um volume, fica linda, né? Aí agora a gente vai no batom. Bom, eu apostaria pra ela num batom bem marcado. Eu ia fazer um batom vermelho bem escuro, pra mostrar pra vocês que o olhão e o bocão combina, fica bem. Mas agora eu deixo a critério de vocês, e a teu critério, claro, né? Não vou fazer em ti o que tu não quer. O que vocês preferem que a gente use? Porque o olho preto, ele é democrático. Laranja? Um coral, então. Um coral, bem lindo. Então tá. Eu tenho um coral aqui que eu comprei e eu tô doente por ele. Eu fiquei assim enlouquecida quando eu vi. Que é esse aqui. É um da Quem Disse Berenice. É o batom mate cereja berê. Gente, ele é uma coisa assim, olha. É uma cor linda. Fantástico. Então assim, quem gosta de usar lápis no contorno da boca, pode usar, mas assim, dá trabalho. Eu já vou direto com o pincelzinho, já passo. E quem já tem a boca bem desenhadinha, tem gente que já passa o batom sem nem olhar no espelho, né? Já vai aqui, nem vê nada. Então, o batom é bem a critério de cada um. Eu gosto sempre de passar, quando eu vou usar batom vermelho, eu gosto de passar a primeira camada com pincel.
Aí depois vem com o batom mesmo, direto na bala do batom e passa em cima. Mas é aquela pincelada, primeira camada do batom na boca, com o pincel que vai fazer ele durar bastante. Tá? Então é bem importante. Agora aqui, ó, a gente faz um contorno. E só preenche agora. Outra coisa que eu gosto muito e que é meio tendência, eu andei olhando aí muita coisa de desfile. Os desfiles agora, esses últimos, eles têm mostrado muito bocas sem contorno muito definido. Então, aquela coisa assim, te liberta um pouco, sabe? Não precisa necessariamente usar um lápis bem contornadinho e tal. Eu vejo muito nos backstage de desfiles, assim, ó, maquiador usando o batom e aplicando com batidinha, com o dedo mesmo. Só pra dar uma corzinha, vai com o dedo, assim, ó, o batom. Gente, fica lindo, fica uma coisa tipo assim, minha boca é dessa cor. Que bem, né? Minha boca já é dessa cor, coral. Linda. Eu tenho uma boca coral. Então, ó, pra ver como o olho preto fica lindo com uma boca marcante, tá aí a prova, ó. Então, passei com o pincel e agora a gente dá mais uma... Deixa ele um pouquinho mais forte, aplicando direto o batom na boca. E eu vou confessar pra vocês que, claro, né, a modelo ajudou, né? A modelo ajudou bastante. Olha a boca da amiga. Então, um retoquezinho com o pincel só sujinho para tirar qualquer vestígio que possa ter caído. Se precisar botar mais um iluminador, bota mais um iluminador. Sabe aquela coisa assim, tem gente que gosta... Ai, sempre um pouquinho mais de blush. Não. Vai com calma no blush. Eu tenho medo de quem diz pra mim assim, ai, Thais, eu amo blush, adoro blush. Calma. Porque quem ama blush tem uma tendência muito forte de ficar sempre no mês de junho, na festa junina. E vai sempre estar com aquela coisa da bochechinha muito rosa. Então, primeiro que blush rosa é complicado, é tenso. O blush pêssego é uma opção mais tranquila, mais difícil de errar. Então, sempre vai naquela coisa do blush mais pêssego e vai na corzinha mais light, tá? Não vai naquele rosa pegado, porque não vai dar muito certo. A chance de erro é muito grande. Então, assim, o blush é só para dar uma cara de feliz, uma cara de quem come legumes e verduras todo dia, que é super saudável, tá? A gente vai poder pegar mais forte e dar mais ênfase, acho que é no contorno e no iluminador, que aí dá para se jogar com vontade, porque daí vai ficar lindo, vai ficar com cara de rica e milionária. Tá, gente? Então, tá pronta, moça? Arrasou, Thaís. Obrigada. Tá linda. Muito linda. Tá, e agora mais uma surpresa aqui. A Dakota separou um brinde para nossa modelo. Então, além de linda, ainda vai sair de sapato novo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Bom, deixa eu recolher Thaís aqui a minha... arrasou, adoramos. E agora, mais bagunças. para encerrar, então, a Thaís vai distribuir uns brindes da Beira Rio. Escolhe 2 pessoas, Thaís. Ai, meu Deus, e agora? Não Quem dá pra multiplicar Quem isso? Multiplicar por várias? Lá tem uma que pediu. Vamos lá. Quem levanta a mão ganha, né? E quem quer... Ai, peraí, teve uma que... Ela foi a primeira que levantou a mão, acho que antes dela ali ainda, né? Podem passar lá pra ela, por favor? Ali. Imagina, obrigada. E aqui é claro que a Thaís não vai ter tempo de maquiar todo mundo, mas o espaço make-up que está montado aqui
Tem 2 maquiadoras a postos o dia todo, então quem quer sair linda daqui do evento hoje é só chegar. Tem o espaço relax com massagem, aqui atrás também tem muito mais atividades e outros brindes. Muito obrigada, Obrigada, Thaís. obrigada, E continuem gente. curtindo, então, Pompeia Fashion Weekend. Obrigada. Muito obrigada.